Lock and Key estreou no dia 7 de fevereiro e era uma das grandes apostas da Netflix para 2020. A série é baseada nas histórias em quadrinhos de mesmo nome escritas por Joe Hill, ninguém menos que o filho do mestre do terror Stephen King. Então as HQs também têm essa pegada de suspense e mistério. Mas a Netflix resolveu tentar atingir o público mais jovem e com isso Lock and Key ficou mais ou menos no meio do caminho entre Stranger Things e A Maldição da Residência Hill, o que não seria nada ruim se tivesse funcionado. Shazukara! A trama acompanha a história da família Locke, que se muda para a cidade de Madison, em Massachusetts, depois que o patriarca do grupo, o psicólogo estudantil Randall Locke, foi assassinado por um dos seus pacientes. Acreditando que longe de onde o crime aconteceu eles teriam mais chances de começar uma nova vida, a mãe, Nina Locke, leva a família para Key House, um antigo casarão que foi o lar da infância de Randall e Duncan Locke. Só que eles nunca comentaram muito sobre o lugar. Os irmãos mais velhos procuram seu lugar no ciclo social do novo colégio, enquanto o pequeno Boldy resolve explorar a casa, começando pela Casa do Poço. Lá ele ouve a voz de uma mulher que diz ser um eco que ganhou vida, mas que não pode sair da Casa do Poço a menos que o Boldy traga a ela a chave de qualquer lugar. E é assim que ele fica sabendo da magia de Key House. A casa está repleta de chaves mágicas capazes de diversas coisas, como transportar o seu usuário para qualquer lugar do mundo, abrir a porta da sua mente ou até mesmo transformá-lo em um fantasma. Mas a voz na Casa do Poço também sabe do poder das chaves e tá interessada em pôr as mãos nelas. Essa é basicamente a história dessa primeira temporada sem entregar muito da trama. Nas HQs, o clima predominante é de tensão, de que alguma coisa vai dar errado em algum momento e tudo vai descambar pro lado da violência, já que os quadrinhos são bem violentos mesmo. Já a série decidiu levar tudo para um lado mais místico, mais mágico, e eu gostei muito dessa nova abordagem. O Boldy explorando a casa, encontrando as chaves, descobrindo os poderes delas, tudo é muito místico, muito lúdico, e fica bem claro nesses momentos que a série vai ser bem mais voltada para um público infanto-juvenil. Só que ser uma série voltada para o público infantil não é a mesma coisa de ser uma série que questiona a inteligência do público, e para mim é aí que Lock and Key se perde um pouco. É claro que eventualmente os irmãos mais velhos também descobrem o poder das chaves e nós entendemos um pouco mais como elas funcionam. Mas o tempo todo eles usam esses poderes de maneiras triviais. Isso quando eles se lembram que o poder existe. Eles usam as chaves pra zoar na escola, pra chamar a atenção dos colegas, eles tiram as chaves do Boldy, que é o personagem mais carismático e foi quem mostrou pra eles as chaves. Então essas decisões atrapalham porque você não consegue se apegar aos personagens da maneira necessária para a história funcionar, já que eles agem de maneira burra. Em vários momentos você pensa, ué, mas é só usar o poder dessa chave específica e você se salva dessa situação. Não, não faz isso porque a vilã já explicou como isso funciona e vocês vão fazer exatamente o que ela quer. Muitas dessas situações também estão presentes nas HQs, eu reconheço isso. Só que eu acho que nos quadrinhos a gente tem muito mais situações convenientes. Ou seja, as coisas acontecem de uma maneira conveniente para a história poder seguir em frente. Só que na série, esses momentos parecem menos convenientes e mais burros. Eles tomaram as piores decisões ou eles se esqueceram de tomar aquela decisão para que o roteiro conseguisse continuar. E eu acho que um dos principais problemas e que até corroborou para que isso acontecesse foi a série querer adaptar praticamente todas as HQs logo na primeira temporada. A saga completa foi lançada ao longo de mais ou menos 8 anos e reúne 7 arcos principais. Então nós tivemos muito tempo para todas essas situações se desenrolarem, para a gente entender a motivação de cada um dos personagens e a trajetória deles para chegar até ali. Então, por mais que muitas vezes a gente não concorde com as ações dos irmãos ou ache as decisões deles convenientes demais nas HQs, a gente consegue entender por que eles resolveram fazer aquilo. Faz sentido com a construção do personagem. Mas como tudo foi muito corrido na série, essa decisão de colocar 8
8 anos de história, mais de 30 HQs em uma só temporada, a gente não consegue sentir essa evolução dos personagens, e as decisões são só burras. Algumas coisas me agradaram bastante. Eles conseguiram fundir alguns personagens das HQs para criar personagens originais para a série, e eles até funcionam. Podem não ter o mesmo carisma que os personagens originais tinham nas HQs, mas funcionam principalmente para quem nunca leu as histórias originais. O drama adolescente, que eu vi que foi o ponto de reclamação de muita gente, não me incomodou porque ele também existe nos quadrinhos. Ele não é o foco da história como acabou sendo na série, então muitas vezes a gente tinha o drama adolescente, o drama dos irmãos mais velhos ali, como o mote principal da trama, sendo que nos quadrinhos é algo que beira a história principal, que é muito mais sobre as chaves, sobre o mistério das chaves e principalmente o mistério da vilã. Mas o principal ponto positivo de Lock and Key pra mim é o clima da série, é a ambientação. Isso realmente foi muito legal. Então a casa, a caverna, a cidade, parece que vários pontos, principalmente dos cenários, pularam direto das páginas das HQs para a série. A gente tem inclusive algumas cenas e falas que foram diretamente transcritas dos quadrinhos. Esses momentos foram impecáveis. Mas como eu falei, eles pegaram um material muito denso e principalmente muito complexo e esmagaram ele em uma temporada só. O que a gente viu nessa primeira temporada podia facilmente ter virado 3. A gente tem praticamente 2 arcos que foram deixados de fora, um pouco de Clockwork e bem mais de Alpha e Ômega, mas o modo como a primeira temporada terminou não deixa tanto espaço para que essas sagas sejam adaptadas. Então eu acredito que a segunda temporada vai ser bem mais original, o que me deixa um pouco preocupado, já que eu acho que os momentos em que a série perde força são justamente nas horas em que ela se afasta das HQs. Mas eu reconheço que ainda tem muito potencial para Lock and Key. Por mais que o final seja diferente do que acontece nas HQs e aquela explicação do plot twist questione a inteligência do espectador, é uma situação interessante e que pode dar um gás novo pra série. Eu acho que Lock and Key funciona bastante, principalmente pra quem nunca leu os quadrinhos. Se você conseguir abster a burrice dos personagens, a gente tem uma ambientação fantástica, um clima mágico que traz uma nostalgia muito boa, lembra muito filmes como Ponte pra Terabithia, a Crônicas de Nárnia, Crônicas de Spiderwick. O Boldy é muito carismático, eu acho que esse ator aí tem muito potencial pra despontar como uma promessa dos filmes, das séries, como tá sendo com o elenco de Stranger Things, por exemplo. E a gente tem várias situações bem legais ao longo da série porque são originais. É legal a gente ver a magia misturada com o mundo real, isso sempre mexe com a nossa imaginação. Eu só fico um pouco chateado com uma coisa que eu já comentei aqui em outras análises de séries e filmes, que é um recurso chamado arma de Chekhov, que é quando a gente apresenta uma arma, uma situação, alguma coisa que tem que ser reutilizada mais pra frente. Então aqui a gente tem vários recursos da arma de Chekhov que não funcionam. Então o tempo todo fala, ó, isso aqui é muito poderoso, olha, isso aqui pode ser a solução dos nossos problemas. Mas na hora em que caberia usar aquele recurso, ele não é utilizado. Então o desperdício da arma de Chekhov é algo que é basicamente um erro dentro da construção de roteiro. Eles podem estar pensando nisso mais pra frente, né? Então, para uma segunda temporada, mas o fato deles terem mencionado isso como algo relevante na primeira temporada, construir uma expectativa em torno disso e não reaproveitar, deixa a gente decepcionado. Agora, outro ponto positivo é a música. Ela exerce um papel bem legal, já era assim nos quadrinhos, ela já se fazia presente em alguns momentos, mas é muito mais fácil você usar o recurso auditivo numa série. A escolha da trilha sonora me agradou bastante, é uma trilha mais jovem, mais indie, mas a gente ainda tem a presença de clássicos e de coisa que tá rolando agora. Fora que os momentos em que a trilha surgem, principalmente no final dos episódios, funcionam quase como um cliffhanger. Você tem a situação acontecendo ali, você ouve a música, fica arrepiado e pensa, eu preciso ver o próximo episódio. Então, apesar dos deslizes, Lock and Key é uma boa série, só que nesse anseio de ficar entre A Maldição da Residência Hill para agradar os fãs dos quadrinhos e Stranger Things para tentar atingir um público mais jovem, acabou não chegando em lugar nenhum. Mas ela tem potencial para estourar numa segunda temporada e aí sim se tornar o sucesso que a Netflix queria que ela fosse. Se você já conhece os quadrinhos e ainda não viu a série e tá procurando algumas análises para saber como vai ser, vá com a mente aberta porque você vai ver algo bem diferente
diferente e a tendência é que a segunda temporada se afaste ainda mais da obra original. Mas eu não acho que isso seja um ponto negativo. Acho que foi negativo na primeira temporada, em alguns momentos você via como se afastar da obra original enfraqueceu a série, mas pra segunda temporada, no modo como terminou, pode acabar sendo um ponto positivo, e aí a gente vai ter uma nova adaptação que se inspira na obra original, mas cria algo que é tão bom quanto, apesar de ser diferente. Como eu falei do Bold, ali tem outros personagens que mandam muito bem, a voz do Poço ali, a construção dessa personagem é interessante, por mais que não seja tão rica como acontece nos quadrinhos, em que a gente entende tudo sobre ela logo de cara, aqui a gente tem um pouco mais de mistério, mas ainda assim é bem interessante. O Rufus é um personagem muito rico, ele traz uma visão diferente pra série que você não esperaria de um personagem dessa maneira. Algumas discussões que estão presentes nos quadrinhos não foram transcritas pra série, principalmente a questão da Eren Voss. Se você lê os quadrinhos, você sabe como a Eren Voss tem uma questão quase que social por trás da história dela, e que eu acho muito impactante, mas que é realmente difícil de você adaptar pra uma série, principalmente porque ela lida com racismo, ela lida com preconceitos, e o modo como isso é adaptado pode ser complicado, pode ser facilmente interpretado da maneira errada. O Sam também é outro personagem que ele é muito complexo, ele ganha muito peso, ele tem alguns dos momentos mais fortes, mais poderosos, violentos e ao mesmo tempo emocionantes. Eu gostei bastante, principalmente da atuação do moleque que fez o Sam, mandou bem demais. Enfim, essas foram as minhas impressões de Lock and Key. Eu quero fazer mais conteúdo sobre essa série, principalmente fazendo comparações com as HQs, então se você ficou com alguma dúvida, comenta aí embaixo, faz sua pergunta, se você acha que alguma coisa ficou mal explicada, se você acha que alguma coisa foi mencionada e depois não apareceu mais, comenta aí embaixo. Eu acho que eu vou fazer um vídeo com spoilers respondendo todas essas dúvidas, então comenta aí embaixo o que você achou da série, comenta as suas dúvidas e aproveita para seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais e no meu Instagram também, @MaiDanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Os irmãos mais velhos procuram seu lugar nos mais velhos, enquanto o pequeno Bold decide explorar os mais velhos, começando pela casa está repleta de chaves mágicas. Mas a voz na casa do poço também chaves mágicas. Mas como eu falei, é algo... Agora, os mais velhos